Aleluia. Deus é bom, queridos. Amém. Vamos falar com Deus. Estamos entrando em mais uma aula desse módulo de amartiologia. É uma doutrina, é uma matéria chata, né? Porque fala de pecado e revela um monte de coisa que a gente tem escondido, mas é bom, porque quando Deus nos revela é porque Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Amém. E parece que cada aula a gente recebe um cutucão, mas é exatamente para a gente se levantar. Amém? Eu quero orar, fiquem sentados mesmo. Os alunos que vão estar acompanhando aí depois dos vídeos aulas, é importante fazer todas as lições. Quando você faz um questionário, mesmo pesquisando aí na apostila, isso reforça o conhecimento. Então não deixem de fazer. Nós estamos aí na página 46. Quando você vai abrindo aí, eu vou orar. Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor, onde estamos aqui nos preparando para mais um tempo de estudo da palavra, de alimento do Senhor, para receber a revelação do Senhor nessa matéria que tem sido tão importante para nós. Senhor, revela-nos a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Manifeste em nós, Senhor, o teu querer, Espírito Santo, e nos ensina, Senhor, a andar no princípio da tua palavra, da tua verdade. Nós te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor mesmo, que é o Deus Todo-Poderoso, seja o nosso professor, seja o Senhor que nos ensina e nos capacita. Que cada um de nós aqui sejamos apenas instrumentos das tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Só recapitulando aí o tema, a martiologia, que seria a doutrina que ensina o estudo da origem do pecado. Entramos falando um pouco sobre a árvore do conhecimento, falando sobre o pecado original, onde se iniciou o pecado, nós vamos ver um pouco hoje, e o pecado que veio sobre toda a raça humana, que é o pecado do Éden. Falamos o que não é a árvore, ela não é maçã. Amém? Poderia até ser, mas não é. Pode falar, pastor. Foi na semana passada, depois que nós estudamos isso aí sobre o pecado de Adão e Eva, várias pessoas vieram falar comigo sobre isso. Teve uma que até pegou que era maçã. Eu falei, Jesus. Olha como é bom. Também a gente já sabia, né? Mas aí agora, essa é uma das bases. Para que estudar teologia? Para que você possa defender a fé que você prega. Porque se você tem conhecimento e você sabe de verdade, você defende. Agora, se você não conhece, corre o risco de ser levado por vento de doutrina. Falamos o que é a árvore, né? O significado da aprovação do homem, a realidade da aprovação do homem. Falamos sobre o teste para o homem, a degradação do pecado na vida do homem, as consequências desse pecado na vida do homem. Depois falamos sobre as consequências físicas, as consequências, sujeição e tudo mais na vida do homem, corrupção. Depois falamos um pouco sobre do gnosticismo, as origens, os primeiros pais da igreja, e chegamos aí agora na página 46. Estão comigo aí? Amém. Aí tem um resumo de qual é a ideia para nós, no esboço da lição. O conceito histórico sobre a origem do pecado, o que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado, o caráter do primeiro pecado do homem e a universalidade do pecado. O objetivo principal, quando nós estudarmos essa matéria, é alcançarmos o conhecimento e entender os conceitos básicos da origem do pecado no mundo. Ter ideia ou ter um resumo em mente do que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado. Quando eu entendo bem o assunto, certa ocasião, um testemunhozinho para vocês aí, estava tendo muita nota falsa de dólar, e um estudioso, um perito, estava examinando algumas notas no Brasil e explicando, e alguém perguntou para ele, como é que você diferencia, como é que você estuda, como é que você entende a nota falsa? E aí o cara falou assim, mas eu nunca estudei, nunca peguei na nota falsa. E o cara falou, e como é que você sabe? Ele falou, se eu conhecer a verdade, a mentira não me engana. Se eu conhecer bem a verdadeira, se a falsa chegar, eu já sei qual que é. Então eu não preciso estudar a falsa, eu tenho que estudar a verdadeira.
Então eu não preciso ler livros, ouvir músicas, conhecer o pecado e as coisas erradas. Eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer o que é certo. Então quando o mal ou quando o engano vier, não vai me enganar. Então isso vale. Para que eu preciso estudar teologia? Para mim conhecer ainda mais a verdade e saber qual é a verdade de Deus. No nosso caso aí, esse assunto de hoje, sobre o pecado. Conceito histórico sobre a origem do pecado. São os mais diversos os conceitos que ao longo da história surgiram acerca da origem do pecado no mundo. Os próprios pais da igreja não falaram desses assuntos ou desse assunto tão claramente como os estudiosos de hoje gostariam que tivesse feito. Hoje tem gente até falando e pensando em reformar a Bíblia. Porque achando que o pecado X ou o pecado Y pode ser perdoado, e talvez Deus no Antigo Testamento ou nas Sagradas Escrituras pegou muito forte. Alô? Foi muito severo, né? Foi muito severo, foi muito duro. Pecado é pecado. E Deus odeia e abomina o pecado. E a igreja precisa odiar e abominar o pecado, não o pecador. Alô? Pastor, Sim. eu ouvi, não sei se é verdade, mas é onde há fumaça, fogo, né? Que até o Papa, né, estava sugerindo essa mudança, né? Sim, sim. Houve E a ideia agora é que mais gente venha com essas ideias, porque estamos entrando em princípios de dores. Um pastorzão grande aí, eu não lembro o nome dele, ele falou uma asneira um tempo atrás, caiu matando em cima dele, falando que É isso mesmo, e vai piorar. a água que Jesus deu para a mulher era o sêmen, olha. E outras coisas piores virão. Por isso conhecereis a verdade. Vamos lá, do gnosticismo à origens. A ideia de que o pecado se originou da transgressão voluntária e da queda de Adão no Éden se encontra nos escritos de Irineu, um dos pais da igreja, bispo de Lyon, na Ásia Menor. Viveu 120 a 208 da nossa era. O conceito de Irineu logo tomou conta dos pensamentos e da teologia da igreja, especialmente no combate ao gnosticismo, pois este ensinava que o mal é inerente à matéria. Segundo o gnosticismo, o contato da alma humana com a matéria tornava esta imediatamente pecadora. Essa teoria naturalmente despojou o pecado do seu caráter voluntário, como é apresentado ao longo das Sagradas Escrituras. Ou seja, era inerente, independente, quando a alma humana tocasse a terra, ou seja, quando nascesse, ou quando existisse a alma, pronto, já não tinha mais jeito. Mas isso tira o poder de decisão. Nós estamos falando de pecado em geral. Todos nós nascemos em pecado na origem de Adão. Mas a decisão de continuar pecando ou não é nossa, porque senão nós colocamos o sacrifício de Jesus em vão. Já a Orígenes, que viveu entre 185 a 254 da nossa era, martirizado por Décio, imperador romano, procurou sustentar esse mesmo ponto de vista por meio de sua teoria chamada pré-existencismo. Segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente em existência prévia e, portanto, todas entraram no mundo numa condição pecaminosa. Este conceito estava carregado de demasiada dificuldade para ser aceito nos anos posteriores à sua própria época, ou seja, uma alma já nasceu, ou melhor, ela já pecou antes, então quando ela veio para o mundo físico, ela já pecou. E não é. O pecado adâmico é quando nasce. A decisão de pecar, ela é minha e sua. Esse foi o pecado do nosso primeiro pai, ou dos nossos pais. Eu vi o pastor onde eu congregava, ele trabalha na mesma forma que a gente, né? Ele falou que a gente já era destinado ao pecado, tipo, como Judas. Ele já era uma ferramenta para acontecer o sacrifício de Jesus. Essa é parte desse pensamento, a pré-existência. Que o homem já nasceu para pecar. Não. Os nossos primeiros pais, assim como nós, tivemos o direito à escolha. Não podemos confundir o pecar, ou o pecado atual, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com o pecado adâmico. O
pecado adâmico, todos nós nascemos com ele. Por um homem só entrou o pecado e todos foram feitos pecadores. Agora, a opção de pecar todos os dias, ou o pecado atual, ou o pecado que você escolhe, é sua. Você levanta pela manhã e decide se você vai levantar, escovar os dentes, tomar um banho, colocar uma roupa e trabalhar. Então você levanta, chega na condução e olha para uma mulher, por exemplo, e você decide. Você recebe o seu pagamento e você decide se vai ser fiel ou não. Você vê algo errado, você decide se vai querer participar ou não. Então não está inerente em nós, não é involuntário, é decisivo. Os pais da igreja grega, estão comigo aí? Amém. Em geral, os pais da igreja grega do século 3 e 4 se mostraram inclinados a negar a relação direta entre o pecado de Adão e seus descendentes. Em contraposição a isso, os pais da igreja latina ensinaram com bastante clareza que a presente condição pecaminosa do homem encontra sua explicação na primeira transgressão de Adão no paraíso. Essa natureza pecaminosa, ou esse homem nascer em pecado, está ligado diretamente à natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. Agora, a decisão para continuar pecando ou não depende mais disso. Senão seria fácil julgar a culpa em Deus, que é o que alguns fazem alguma confusão, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você se tornará igual. Então Deus é mau? Porque se ele conhece o mal, ele é o mal. Só estabelecer um limite. Exato. A gente vai ver daqui a pouquinho mais. Vamos lá. De Agostinho à Reforma. Os ensinos da Igreja do Ocidente quanto à origem do pecado tiveram seu ponto mais alto na pessoa de Agostinho, que viveu entre 354 e 420 da nossa era, e foi bispo de Hipônia, norte da África. Ele instituiu no ensino de que em Adão nos encontramos culpados e imaculados. Os teólogos chamados semipelagianos admitiam que a mancha do pecado, e não o pecado mesmo, e que era causado pelo relacionamento, a humanidade de Adão e nós. Durante a Idade Média, o que se cria a respeito do assunto era uma mistura de agnosticismo e pelagianismo. Os reformadores, particularmente, comungaram do ensino de Agostinho, ou seja, o que ele dizia? Que por causa desse pecado de Adão, foi colocado também a marca em nós, e que todos nós éramos, ou nos encontrávamos culpados e maculados, ou seja, todos nós estávamos manchados, ou ligados a esse primeiro pecado, se referindo ao pecado, não o pecado original, porque o pecado original não foi na terra, foi no céu, mas o primeiro pecado que se refere à humanidade, que se refere à raça humana. Então, eles ensinavam que esse pecado estaria ligado diretamente aos nossos primeiros pais. Outros pensadores aí, do racionalismo a Calbert, sobre a influência do racionalismo e da teoria evolucionista, a doutrina da queda do homem e de seus efeitos fatais sobre a raça humana foi descartando-se gradualmente. A ideia do pecado odioso aos olhos santos de Deus foi substituída pelo mal que se aplaca de diferentes maneiras. Por exemplo, Emmanuel Kant o considerou como parte inseparável do que há mais profundo do ser humano, que não se pode explicar. O evolucionismo chama esse mal de oposição das baixas inclinações ao desenvolvimento gradual da consciência moral. Calbert, teólogo suíço, que viveu entre 1886 e 1968, fala da origem do pecado como um mistério de predestinação. Foi o que o pastor te falou nesse sentido. Não são poucos que defendem essa linha ainda, que você foi predestinado para o pecado e pronto. E não é. Ele usou até um tipo de ferramenta, que ele falou que tem gente que é a ferramenta para uma bênção e tem gente que é o abençoado.
Quer dizer, uns já estão predestinados para o inferno. E outros predestinados para o céu. Não. Por isso que ele falou, eu ainda perguntei para ele do livre-arbítrio. Vamos lá. Pela graça sois Salvo. por meio da fé. Não vem de vós, é dom. De Deus. Não depende de obras. Para que Então, ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, a liberdade é dada a todas. Quando se fala da predestinação, é que Deus sabia que o homem ia pecar. E Deus sabia de toda a questão do pecado. Mas Deus não interfere naquilo que Ele decidiu que seria livre. É por isso que existem tantas guerras. Porque é o homem que se afasta de Deus. Não existe trevas, existe a falta de luz. Então, quanto mais longe de Deus o cara está, mais ele vai pecar. Em suma, o que muitas correntes de teologia racionalista ensinam erradamente a respeito das origens do pecado é que Adão foi em verdade o primeiro pecador, porém sua descendência não pode ser considerada como a causa do pecado no mundo. O pecado no homem está relacionado de alguma forma com a sua condição de criatura. A história do paraíso nada mais é ou nada mais proporciona ao homem do que simples informação de que ele necessariamente não precisava ser pecador. Então ele torna o pecado original como se fosse só para a gente entender. Não tem significado algum ou influência alguma em nós. E tem. A Bíblia de ponta a ponta fala que todo o pecado se originou lá, na raça humana. Que nós nascemos, somos gerados em pecado por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então eles queriam dizer que eram dois fatos totalmente desligados. Estamos falando do pecado na raça humana, amém? Amém. Então é preciso entender bem isso. Tem algum exercíciozinho aí para você fazer? Amém? É de suma importância você fazer os exercícios, não vamos ler. Eu vejo aí também a mudança de uma dispensação, porque até então era inocência. Sim. O homem não tinha consciência do pecado, nem conhecia, porque ele andava nu. E a partir do momento que foram abertos os olhos dele, entrou uma nova dispensação, que foi a consciência. Sim. A gente tem uma matéria mais à frente que nós vamos estudar sobre essas 7 dispensações. E é importante notar isso. Ali no Éden, antes do pecado, ambos estavam nus. Ambos, aí nós falamos na aula passada, né? Mas não foi a relação sexual o pecado? Não. Não, porque eles já estavam nus, já tinham relação. E nem comeu fruto. E nem comeu fruto, porque, e qual fruto? O pecado é a desobediência. O limite que foi ultrapassado. Todas as vezes que nós desobedecemos, seja qual for a direção que Deus dá, seja através de um dos nossos líderes, por exemplo, a gente fala de paternidade. Ninguém é obrigado a andar com ninguém, mas você não decidiu andar? Então qual é o princípio que eu estou vivendo? Porque o que eu vivo é o que vai influenciar todo o meio dos que estão comigo. O pecado é a mesma coisa. Por mais que ele esteja escondido, ele vai influenciar todos que estão em volta, e uma hora vai ser manifesto. Vamos lá. Estão comigo aí? Amém. O que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado? Observem bem, a origem do Pecado. Na Bíblia, o mal moral que assola o mundo, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, equívoco, deslize, se define claramente como pecado, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, injustiça. À luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. Mas, como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa? O que a Bíblia nos diz acerca disso? Para responder essas perguntas, devemos considerar o seguinte. Estão comigo aí? Amém. Primeiro, Deus não é o autor do pecado. Alô? Amém. Tá gente colocando culpa em Deus aí? Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve-se ter cuidado para, ao fazer essa interpretação, não fazer de Deus a causa ou o autor do pecado. Essa ideia está excluída da Bíblia. Aí tem aí uma centena de textos, e um diz assim: longe de Deus o praticar ele a perversidade,
e de todo poderoso o cometer a injustiça. É impossível Deus pecar. Lembra que tem uma brincadeirinha que a gente fala? Tem alguma coisa impossível para Deus? Tem. É impossível Deus pecar. Mentir, roubar, enganar, porque tudo isso são pecados. Então Deus não peca. Está aí a prova bíblica. Deus é santo e não há nele nenhuma injustiça. Tiago diz assim, ninguém sendo tentado diga de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então essa teoria que eles defendem dizendo que o pecado se originou em Deus, ou que Deus é o causador, não. E prestem bastante atenção, tem muita gente até hoje colocando a culpa em Deus. Ou o pastor fala assim, fui tentado por Deus para ser provado por ele, né? Não existe. Esta aprovação a gente viu lá na primeira matéria lá da árvore, quando nós estudamos, ela fala bem clara. Aquela aprovação de Deus para o homem foi para ver o caráter, para treinar, para preparar o homem para o governo. Se ele estava disposto a obedecer ou não. Agora, Deus vai te tentar no pecado? Eu sei que o irmão ali é fraco, eu vou colocar uma mulher do lado dele. Ele permite para que nós sejamos... Para que você tome as suas decisões. Mas Deus não tenta ninguém. Você é tentado pelos teus próprios desejos. Deus odeia o pecado e, como prova disso, enviou Cristo como provisão para destruir o pecado e salvar os homens. Assim sendo, tem de ser rechaçadas todas aquelas ideias determinadas, segundo as quais Deus é o autor e responsável por todo o pecado. Tais ideias são contrárias, não só às Escrituras, mas também à voz da consciência, que dá testemunho da responsabilidade de cada um de nós. Então Deus não é o autor do pecado. O que a tua consciência diz? Sempre antes de pecar vem uma cobrancinha assim dentro de você. Ei, esse é o caminho? Essa decisão? O filho da... Opa, é o melhor. Acende a luzinha amarela. Acende a luzinha. Ei, cuidado. Segundo, o pecado teve origem no mundo angelical. O angélico. Vamos lá? Se queremos conhecer a origem do pecado, devemos ir além da queda do homem, descrito no capítulo 3 de Gênesis. Pôr a nossa atenção em algo que aconteceu no mundo dos anjos. Deus criou os anjos como seres dotados de relativa perfeição. Porém, um dos anjos, Lúcifer, e legiões deles se rebelaram contra Deus, pelo que caíram em terrível condenação. O tempo exato dessa questão não é dada a conhecer na Bíblia. Eu particularmente tenho um entendimento, quero que você me acompanhe nesse raciocínio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus faz as coisas pela metade? Tudo perfeito, lindo, Denis, maravilhoso, tudo no seu devido lugar. Mas como é que diz o versículo 2? E a terra estava sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face. Então como é que num tempo está tudo perfeito e no outro tempo está tudo destruído? Então no verso 3 diz, então o Senhor Deus veio, fez separação entre águas, fez os astros, fez os peixes, fez tudo, depois formou o homem e colocou o homem para governar na terra. Então do versículo 1 para o versículo 2, do capítulo 1 de Gênesis, tem um tempo. Quem foi que destruiu a terra que Deus criou perfeito? Então, pensem aí. Eu vejo esse tempo aqui que nós estamos falando de Satanás exatamente aí. Quando ele cai? Quando ele cai. Rebelião. Ele se rebelia, cai na terra, a terra estava pronta, o diabo veio, destruiu, Deus voltou lá, separou tudo, fez o jardim do Éden, preparou tudo, colocou o homem, a Bíblia diz, agora você é o governador da terra. Está escrito em Salmos, o Senhor Deus deu a terra aos filhos dos homens.
Deus colocou a coroa na cabeça do homem. É tanto que depois do pecado a Bíblia diz: e agora caiu a coroa da glória, ou seja, a coroa de honra que estava na cabeça do homem. Quem governa a terra agora? O mundo jaz, e vocês precisam lembrar, jaz não é jazz, é governo. Então quem controla o mundo? Quem é o Deus desse século, ou dessa terra? Satanás, porque o homem perdeu a coroa da glória. Mas vamos lá, isso vocês analisam. Deus, pelo que caíram em terrível condenação. O tempo exato dessa queda não é dado a conhecer na Bíblia, porém em João 8,44, Jesus fala do diabo como aquele que é homicida desde o princípio. Então ele já existia desde o princípio. Em 1 de João 3,8 diz que o diabo peca desde o princípio. Muito pouco se diz a respeito do pecado que ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo adverte a Timóteo para que nenhum neófito seja designado para bispo, ou seja, ninguém assume uma posição de liderança sem primeiro ser preparado. Por quê? Para não suceder que, se ensoberbecendo no seu coração, caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Perdeu tudo, perdeu onde estava, perdeu a glória, perdeu sua majestade, perdeu onde ele governava, foi lançado do céu sobre a terra. Concluímos então que o pecado do diabo foi o quê? Soberba. Eu serei maior do que Deus e me assentarei acima das estrelas. Irmãos, eu ando com o apóstolo Jesus há 15 anos, com muito orgulho. Eu já dei vários testemunhos para vocês aqui. Sou professor da escola, amo, faço parte da missão, dou aula, amo as ministrações. Mas se eu ficar sentado lá, igual eu estou lá há esses 15 anos, porque se a soberba entrar no coração de querer ser maior do que ele, ou querer tomar o lugar dele, esse foi o pecado de Satanás. Ele desejou se tornar igual a Deus e ser maior do que Deus. Então o pecado original, soberba. Quantas pessoas estão aí cheias de si mesmo? Dentro da igreja. Porque na igreja funciona assim, o cara está no mundo, no inferno. Qual é a nossa perspectiva? Ganhar e trazer ele do mundo para a igreja. Ele está dentro da igreja, ele erra, peca, acontece qualquer coisa. O que é que a igreja quer fazer com ele? Matar. Pô, mas não deu um trabalho danado para trazer o cara. Agora não é mais fácil, em vez de eu jogar ele no mundo, eu tratar ele. Eu sempre digo, eu prefiro um drogado dentro da igreja do que um drogado no mundo. Pastor, o cara está dentro da igreja usando droga, deixa ele usar droga, mas um dia ele vai alcançar. Pastor, o cara está dentro da igreja, mas está mentindo, então eu prefiro um mentiroso dentro da igreja do que um mentiroso no mundo. Porque aqui dentro ele vai alcançar libertação e cura, e lá no mundo ele vai alcançar o quê? A fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido. Ele vem, vai ouvindo, Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai restaurando. Pastor, mas o cara é homossexual, está dentro da igreja. Deixa ele dentro da igreja, trata ele, cuida dele, a verdade vai vir, a palavra vai gerar fé e ele vai alcançar a libertação. Glória a Deus. Alô, você está comigo? Amém. A origem do pecado na raça humana. Aí sim. A Bíblia ensina que a origem do pecado na raça, ou da raça humana, foi a transgressão. A origem do pecado lá no céu foi a rebelião, ou seja, a soberba. O desejo de se tornar maior do que Deus, então gerou a rebelião. É assim que acontece hoje. A pessoa se ensoberbece, gera dentro do coração dele e diz: eu não quero mais ser filho. Eu não quero dar mais debaixo de autoridade. Eu não quero mais andar do lado. Eu quero ser maior do que ele. Aí formam um grupinho, formam a rebelião e pensam que está tudo bem. E não está. Esse foi o pecado original. O pecado adâmico, ou a origem do pecado na raça humana, foi a transgressão voluntária de Adão no Éden. Pastor, ele quer ser pai, sendo que não foi nem filho, né? Não foi filho. Não soube nem ser filho, quer ser pai. Filho nunca deixa de ser filho. O pastor Debeto está andando conosco esse tempo. Hoje a igreja dele está lá, igreja linda, maravilhosa. A pastora Amara, o pastor Cleito, o apóstolo Cleito Ferraz. Aí você olha assim: pô, os caras têm umas igrejas bacanas, bonitas, grandonas, os caras são até maior do que eu. Glória a Deus por isso. Amém. Aí eu vou ficar triste como pai, eu vou ficar feliz. Qual é a alegria do pai? Ver o filho prosperar, crescer, está bem. Agora, se dentro do coração do filho ele: não, eu quero ser maior do que o cabecinha. Misericórdia. Vamos lá.
Tomando do fruto que Deus proibiu, Adão caiu, abrindo a porta de acesso ao pecado no mundo. Ele não somente pecou, como também tornou-se o servo do pecado. Então a desobediência, a transgressão ao chamado, à ordem, à direção de Deus para a vida dele, foi que gerou o pecado e abriu a porta. Aí diz assim a Bíblia: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado assim também a morte passou a todos os Homens. porque todos Pecado. Pois assim como por uma ofensa, uma só, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por Adão entrou o pecado, por Jesus o perdão e a justiça. Ninguém é justificado em si próprio. Nós somos justificados por Cristo. Eu sou bom o suficiente, sou alto o suficiente, sou capaz o suficiente, me perdoei. Não, mano. Pobre de nós, miserável pecador. É Jesus quem nos cura, nos trata, nos perdoa, nos alimenta. Glória a Deus. Se não for Jesus na nossa vida, Apocalipse 3,17. Pensa se tem alguma coisa, não sabe que é pobre, cego, nu. Pobre, cego e nu e miserável. Meu Deus. 3,17. E agora? Então a dependência deles é de Jesus. É Ele que nos purifica, nos perdoa. A decisão é nossa. É nós quem assumimos. O pecado, essa questão do pecado original na raça humana, no pecado celestial, angelical, é para que eu e você tenha condições de ter o conhecimento e poder decidir. Não, eu escolho Deus, eu escolho não pecar, ainda que o pecado bata todo dia, igual eu falei semana passada, retrasada, sobre divórcio. O cara escolhe, porque ele vai divorciar, vai casar com o outro, vai mudar o quê? Então não é melhor tratar aí, cuidar da que você já está há Famoso endereço. 15 anos, 20 anos, 30 anos? Pensa assim, vou começar tudo de novo, vai estar. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E se quando chegar no dia celestial, você parar na porta e o anjo do Senhor vai falar: ei, velho, sem chance para você, aqui você não entra. Então eu prefiro você ficar com raiva de mim hoje, entrar no céu, do que chegar lá no céu e você fala assim: o pastor falou que eu podia separar. Deu carta branca. Da minha boca vocês não vão ouvir isso nunca. Aleluia. Alô? Amém. Aí tem um trabalhinho aí, uma liçãozinha aí para vocês fazerem, uns exercíciozinhos. Amém. Ok? E aí vem o caráter do primeiro pecado do homem. De acordo com o relato sagrado, o primeiro pecado do homem consistiu em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato à ordem do Senhor. Da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente dissemos no primeiro texto da lição anterior, não sabemos que classe de árvore era do conhecimento do bem e do mal. Poderia ter sido uma macieira, uma pereira, e eu fiquei pensando: pereira, que árvore é essa? Pera, né? Pera, depois eu fui Pereira de Pera. Eu fiquei pensando na família Pereira. Ou outra qualquer árvore frutífera. Certamente não haveria nada de pecaminoso em que se comer do fruto dessa árvore, se Deus a respeito dela não tivesse dito: não comerás. O problema não foi comer do fruto. Poderia comer de qualquer fruto. O problema foi que Deus disse: não é para comer dela. Então, a importância da árvore não é grande. A importância é a desobediência, a transgressão à ordem direta de Deus. Então, o caráter deste primeiro homem se deformou aí. Eu estou na igreja, sou membro da igreja, assumi um compromisso com Deus. Como que eu sou infiel, por exemplo? Na palavra, no trato, na fé, na oração. Alô? Amém. Essa certa ocasião eu estava ministrando sobre finanças, eu gosto de falar de finanças, e eu falei: irmão, se o seu marido é infiel no dízimo, cuidado que ele pode ser infiel no casamento. E os homens ficaram bravos comigo. Mas é verdade.
Como que eu sou infiel a Deus, que me criou e me deu a vida? Eu não corro o risco de ser infiel à minha esposa? É forte. Seu caráter formal, para a gente tomar uma água. Ignoramos a razão porque esta árvore é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, segundo uma ideia muito comum, ela se chama assim pelo fato de que o homem, comendo dela, adquiriria conhecimento prático do bem e do mal. Berkhoff diz na sua teologia sistemática que esta ideia dificilmente pode se harmonizar com os registros bíblicos, quando este afirma que o homem, ao comer dela, se tornou igual a Deus, quanto ao conhecimento do bem e do mal, posto que Deus não comete o mal e, portanto, não tem conhecimento prático do mal. Quanto a isso, esse mesmo escritor, Berkhoff, diz assim, é de opinião de que parece muito mais aceitável admitir que essa árvore se chamava assim pelo fato de que estava a revelar duas coisas. Primeiro, se o estado futuro do homem seria bom ou mal, e se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar o que seria bom ou o que seria mal, ou se o homem iria tomar suas próprias decisões sozinho. Então, quando nós falamos desta árvore, ou desse sentido conhecer o bem e o mal, ele está dizendo assim, qual é o estado que o homem quer andar, do bem ou do mal? E ele quer que Deus decida ou ele quer tomar as decisões do jeito dele? Quando nós nos referimos a esse bem e a esse mal, qual é o que nós queremos? É eu decidir do meu jeito ou eu quero decidir do jeito de Deus? Por quê? As pessoas pensam que livre-arbítrio é eu não querer ou eu querer Deus. Não, querido, o livre-arbítrio não é para você querer ou não querer Deus. Deus existe, ponto. Com você ou sem você. Agora, o livre-arbítrio é para você decidir se você quer servir a Deus ou ir para o inferno. Porque só existe dois caminhos. Ah, não, eu decidi não servir Deus. Então pronto, ótimo. Mas qual é o fim? Não, mas eu decidi não servir Deus, mas eu quero ir para o céu. Opa, o livre-arbítrio não é assim. Então esse pensamento da árvore é, qual é o futuro melhor para o homem, o bem ou o mal? E neste futuro melhor, eu permito que Deus mostre qual é o caminho, ou eu quero tomar o meu próprio caminho? É aí onde entra o principal ponto do livre-arbítrio. Qual for o significado, não importa, do conhecimento da árvore do bem e do mal, deve-se ter sempre em mente que a finalidade da sua designação desta árvore dada por Deus foi simplesmente para provar o homem à sua imagem e semelhança, para tratá-lo. Adão teria de demonstrar interesse em se submeter à própria vontade, ou acatar a vontade de Deus e obedecer. A obediência aí é absoluta. Era a decisão do homem de servir voluntariamente a Deus e recusar a sua vontade de provar do fruto. Não é a mesma coisa hoje, irmão? Eu sempre brinco quando eu estou pregando, eu falo assim, tem gente que diz assim, por exemplo, eu nunca tomei cerveja. A minha passagem pelo mundo foi muito pequena. Eu sempre costumo dizer que eu sou um ex-nada. Nunca roubei, nunca matei, nunca fumei de haste. O primeiro cigarro que eu fumei me engasguei, então não fumei o segundo. Mas o cara que bebe, dizer que uma cervejinha no final da tarde, bem gelada, com uma porçãozinha de salame com limão é ruim, o cara que bebe tomar um uísque bom, ou sei lá, uma vodka com uma porçãozinha de calabresa bem acebolada é ruim? O cara que vem do pecado dizer que a prostituição ou o sexo é ruim? Não. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era ruim? Não. Mas qual era o fim? A morte. Mas por que causou a morte? Por causa da desobediência. É o caráter formal. A essência do pecado de Adão, seu caráter essencial e material. A essência do pecado de Adão consiste em que ele colocou em oposição a Deus, recusando submeter-se à sua vontade e impedindo que Deus determinasse o curso da sua vida. Adão tomou as rédeas da sua vida das mãos de Deus, determinando o seu futuro por si próprio. O homem que não tinha nenhum direito sobre Deus, separou-se dele como se nada lhe devesse, como se essa ação
O homem estava como que levantando os punhos para Deus e dizendo: eu não preciso mais de ti. A ideia de que a ordem de Deus ainda estava na mente do homem no momento do seu pecado é comprovada na resposta de Eva à pergunta de Satanás: nem tocareis nela. Eva quis enfatizar que o mandamento de Deus não havia sido razoável, isto é, era muito pesado do que se podia imaginar. Foi assim que, no desejo de ser igual a Deus, o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. Alô? Então a decisão foi de quem? Do homem. Deus não nos força a nada. A decisão é minha e sua. É por isso que eu e você temos que pensar todos os dias qual é o caminho, qual é a decisão que nós queremos tomar. Porque todo dia o pecado vai vir bater na minha porta e na sua porta. E a decisão é nossa. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.